Eis o malandro na praça outra vez, caminhando na ponta dos pés, como quem pisa nos corações que rolaram dos cabarés, entre deusas e bofetões, entre dados e coronéis, entre parangolés e patrões. O malandro anda assim de viés, deixa balançar a maré e a poeira senta no chão, deixa a praça virar o salão. E o malandro é o barão da ralé, o malandro na praça outra vez, caminhando na ponta dos pés, como quem pisa nos corações que rolaram dos cabarés. O santuário, ele é um projeto, né, inicialmente feito através de muito trabalho. Temos aí uma caminhada de pelo menos 13 anos, né, de trabalho artístico, histórico, cultural, de registros de pesquisas. E o santuário ele chegou como uma homenagem inicialmente a esse nome, né, vamos colocar assim, que é Zé Pilintra. Então o santuário ele se torna hoje uma vertente de cultura, arte e também da propagação da fé. Nós temos o santuário hoje como um ponto turístico mundial, porque vem pessoas do mundo todo se relacionar, conhecer e até fazer a sua própria fé aqui. Se tornou um ponto físico para que terreiros e outras religiosidades possam estar aqui caminhando abertamente com seus cultos, com a sua fé, para que a intolerância e o preconceito não sejam mais vistos como algo normal na sociedade. O santuário hoje se tornou e se torna cada dia mais um caminho de fé, um caminho de luz. Hoje o Santuário do Zé Pilintra é patrimônio da cidade do Rio de Janeiro, é projeto de lei de patrimônio material e cultural do estado do Rio de Janeiro. Nosso intuito é trazer com que as pessoas elas tenham o seu momento de devoção, de fé, e que aprendam da onde que essa fé ela vai surgir. Nós estamos aqui hoje para homenageá-lo, para começar uma procissão, mas também para fazer com que o povo entenda sobre a sua própria cultura, sobre da onde que vem a sua religiosidade, que o fator histórico é para a mudança. Quem foi a malandragem no Brasil? Eles foram e continuam sendo a resistência natural de uma população que foi oprimida. Ele se tornou o barão da ralé, o doutor dos pobres, por aquele título dado por aqueles que ele cuidava. E são aqueles que foram curados, aqueles que foram cuidados e aqueles que foram defendidos da resistência histórica da mudança da escravatura para a pós-escravatura, foi os capoeiristas, dos pretos, os seus ex-pilintras, que não são somente um. Todos eles eram chamados de malandro. Malandro era uma voz de ordem, né, para a vadiagem. Então, se hoje o título malandro ainda tem a pejoração de um lado negativo, nós estamos aqui para conhecer o nosso herói, chamado Zé Pilintra. Esse Zé Pilintra é a representação e a representatividade vida de um ser que viveu, como disse o Diego, heroicamente. E essa história é mal contada, né? Na história existem dois fatores, quem conta a história e quem vive a história. A gente está aqui diretamente como descendente dessa família, descendente de malandro, descendente direto. Então, por isso esse resgate. Todas essas figuras, como Zé Pilintra, Maria Navalha, que tem as histórias assim lindas, belas, mas o próprio religioso acaba desconhecendo o fator histórico, o fator científico. E isso é muito, muito importante. Por quê? Porque são seres que eram para estar nos livros de história, por suas vidas, né? Zé Pilintra, por exemplo, ele cuidava das mulheres, né? Acaba sendo o barão da ralé, por quê? Porque não discrimina. Então, muita gente liga à marginalidade porque ele abraça todo mundo. Ele abraça os travestis, ele abraça as pessoas que estão na rua, ele abraça tudo. Esse santuário já está fazendo milagre na vida dos outros. Pense, uma projeção de oração,
pedido coisas boas, canalização de boas energias o tempo todo. Isso vai refletir. Esse pensamento no coletivo, ele irradia. Então, Zé Pilintra vai irradiar começando pela cidade do Rio de Janeiro. Malandro da Resistência começa no Rio de Janeiro, mas é resistência. Malandro subiu um morro, foi para defender o preto. Então o próprio preto esquece disso. Então o Zé Pilintra ele vem como santo popular, santo sim. Por quê? Faz milagre, transforma a vida, regenera. Se fosse em outros polos, seria santo. Por que para a gente não é? Então o Zé Pilintra é o nosso santo popular. E se as autoridades competentes não elegerem, o povo vai eleger. Não precisamos do sistema! Zé Pilintra é nosso santo popular! O povo elege! Se o sistema não elege, A arte elege! não precisamos de quê? Do sistema! Quem tem força é o povo! Quem tem força é o povo! Venham com a gente! Venham com a gente! Santuário do Zé Pilintra na Lapa! Santuário do Zé Pilintra na Lapa! Zé Pilintra, nosso santo popular! Zé Pilintra, nosso santo popular! Malandro na praça outra vez! O malandro na praça outra vez! A nossa santidade ela é dada por Deus. O homem não pode tirar e nem dar. Zé viveu uma vida santa de ajuda, de serviço, de trabalho, de doação. Ele viveu justamente aquilo que se chama caridade. Mesmo que eu fale todas as línguas e as línguas dos anjos e não viver a caridade, de nada vale. Só que a nossa humanidade, a nossa legalidade religiosa, o nosso fundamentalismo religioso nos impede de mostrar a nossa cara para Deus. Eu não preciso da sua religião para ver Jesus em você. Eu não me importo da sua cor, do seu sexo, do seu credo, do seu costume e principalmente da sua religião. Religião vem do verbo religare, aquilo que nos religa a Deus. Hoje a religião é objeto de segregação, de morte, de perseguição, de apedrejamento, de discriminação. Isso hoje é religião. Então vamos, como filhos e filhas de Deus, católicos, evangélicos, espíritas, kardecistas, umbandistas, candomblecistas, viver o amor. É só isso que Deus quer de nós, viver o amor é incondicional. Chega de intolerância. Hoje estão matando em nome de Deus. Estão quebrando imagem em nome de Deus. Estão pondo fogo em casas religiosas em nome de Deus. Que Deus é esse que eu não conheço? E nem quero ser apresentado a ele. Todos aqui somos iguais, todos. Não há diferença entre nós. A coisa mais interessante de se fazer na igreja chama-se missa de corpo presente, daquele corpo estirado no meio do salão da igreja. Ali você não vê católico, você não vê evangélico, você não vê espírita, porque a morte, ela consegue tirar de você a tua arrogância, o teu preconceito. Somos filhos e filhas de Deus, somos iguais. Não existe diferença. Viver Cristo entre quatro paredes dentro de uma instituição, isso é muito fácil. Só que é um Cristo morto, um Cristo que ainda apodrece na cruz das igrejas católicas, nas cruzes das igrejas evangélicas, nos púlpitos dos altares das igrejas. Lá vive um Cristo morto e podre. Porque o que manda lá é a humanidade, não é a divindade de Deus. Amém? E eu estou aqui, a convite do Jeff Duarte, a unir forças e dizer que isso é só o começo de um grande projeto, uma grande iniciativa cultural e histórica, falando da imagem e da história do seu Zé Pilintra, nosso grande mestre. Estamos aqui para levar o nome da malandragem, mostrar o que é a verdadeira malandragem. A malandragem de união, a malandragem de força, Saber a viver. malandragem de sabedoria, a malandragem de saber entrar e sair em todos os lugares, porque malandro tem que ser respeitado sim. Tem história, é a história do Rio de Janeiro. Hoje aqui, nesse lugar, nesse recanto,
a gente homenageando o Zé Pilintra, é como a consolidação dessa identidade do povo brasileiro, do povo carioca, nessa região da cidade. Está hoje aqui, nesse lugar, trabalhando na santificação do seu Zé, é uma coisa muito legal. O seu Zé é a personificação, a verdadeira personificação do espírito carioca, do homem carioca. É uma entidade que nos representa profundamente. Um pai de santo, nosso amigo, que cuidava da parte espiritual da minha casa, da casa da Rua da Lapa. E ele se manifestava, o médium que recebia o seu Zé, se manifestava da varanda da minha casa, e a varanda da minha casa cobre o Lago da Lapa inteirinho. E eu gostava de ver o seu Zé ali, dizendo assim, quando eu estava na carne, era aqui que eu vivia. Na carne, esse era o meu lugar. Eu fico feliz de estar aqui, olhando para onde eu vivi enquanto eu estive na carne. E aquela coisa era tão bonita, era tão forte o seu Zé dizer, enquanto eu estive na carne. E essa coisa tão bonita da Umbanda, da religião brasileira, né, dos nossos santos todos terem estado na carne e se transformado em santos, e são verdadeiras representações do povo brasileiro. É a santificação do melhor lado do povo brasileiro. Então está aqui nessa festa para o seu Zé, santificando aqui o seu Zé desse Recanto da Lapa, é uma coisa maravilhosa. E a outra coisa que eu acho, que isso daqui tem uma vocação turística insuperável. Isso vai se transformar num ponto de peregrinação. É só investir um pouquinho mais, como já está sendo feito, que isso vai se transformar num ponto de peregrinação. Aqui vai ser o Vaticano da Umbanda. Aqui todos nós viremos aqui venerar nossas entidades, aquelas com quem a gente dialoga e conversa. Será um lugar de afirmação da identidade do povo do Rio de Janeiro. E não é na praia, é no centro do Rio de Janeiro, onde a cidade pulsa, onde a cidade vive, onde a história e a tradição do Rio de Janeiro estão permanentemente diante dos nossos olhos. E fico aguardando o dia de isso daqui estar permanentemente atraindo pessoas que virão aqui para receber a graça de estar diante do seu Zé e poder compartilhar com ele a sua energia. É muito bonito isso que está sendo feito. Muito mesmo, entende? Ogunhê. Deixa balançar a maré e a poeira senta no chão. Deixa a praça virar o salão